Então tá, começando mais um vídeo aqui no nosso canal de linguagens do Prof. Dani Marques, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho para receber as notificações sempre que o Prof. Dani Marques colocar um vídeo novo aqui para você. Bom, vamos lá, gente, vamos comentar mais uma questãozinha aqui de língua portuguesa de concurso público, aliás, falando em português de concurso público, enquanto o Prof. compartilha aqui com você, tá? Se você tá? Quer informações sobre o nosso último grupo, tá? De 2022, grupo de português ao vivo com o Prof. Dani Marques, tá, gente? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Entre em contato comigo, que nós passamos para você as informações certinhas ali do grupo de português, tá? São 20 aulas ao vivo, tá? Com o Prof. Dani Marques. Enfim, vamos lá. Pessoal, olha só, tá aqui a nossa questão. Eu já deixei ela toda desenhada aqui para você, para ficar bem mais dinâmico, bem mais breve, tá? Então, vamos lá, olha só, o que que acontece, tá, gente? Nós temos assim, deixa eu pegar um marcador de texto. Cadê o marcador? Marcador, aqui, ó, tá? Nós temos, ó, no primeiro quadrinho da frase acima, eu não coloquei o quadrinho porque era uma questão tão somente de concordância, então não havia necessidade, tá? Dizia assim, ó, no Brasil existem 4 poderes, pode ser modificado de acordo com o português padrão. Percebam que eu já destaquei português padrão. Por quê? Norma padrão da língua portuguesa, aquilo que a gramática admite. Tá? Pela seguinte forma, então é uma questão de reescritura, de reescrita. Só que, gente, olha só, percebam o seguinte, tá? Nós temos ali, ó, no Brasil existem, né? O verbo está no plural. Por que que ele está no plural? Ele está no plural justamente porque ele concorda com o núcleo do sujeito aqui, que seria poderes. 4 poderes é o nosso sujeito, mas o núcleo é poderes, porque o núcleo do sujeito é sempre substantivo ou termo substantivado, tá? Aproveitando isso, o que que eu fiz? Coloquei aqui para você, ó, regrinha de concordância verbal, tá? Então, o verbo concordará sempre com uma coisa chamada núcleo do sujeito. E o que que é o núcleo do sujeito, Dani? O núcleo do sujeito é um substantivo ou um termo substantivado, que nunca poderá ser precedido por preposição. Lembra disso? Ah, e o Dani disse que dentro do sujeito não tem preposição. Não, não é isso. Eu falei que o núcleo do sujeito jamais será preposicionado. Uma técnica clássica que nós utilizamos para descobrir o sujeito de uma oração é fazer a perguntinha para o verbo, né? Ó, quem é que mais verbo ou que é que mais verbo. Então, quando eu digo João saiu, quem é que saiu? João, João é o sujeito da oração. Eles chegaram, quem é que chegou? Eles é o sujeito da oração. O gato miou, quem é que miou? O gato é o sujeito da oração, tá bom? Então, aquilo que responder essa perguntinha será o sujeito da nossa oração, desde que não preposicionado. Então, se a gente perguntar aqui, ó, que existe, resposta, 4 poderes. 4 poderes é o sujeito, só que o elemento nuclear é poderes. Como o meu núcleo está no plural, o verbo vai para o plural. Tá bom, gente? Muito bem. Só que aí nós temos uma particularidade aqui, ó, que eu coloquei do ladinho para você. Vamos pegar aqui uma outra cor. Olha só. Nós temos aqui o verbo haver. E aí tem um detalhe, gente. Quando o verbo haver estiver com o sentido de existir, ele será chamado de verbo impessoal. O que é um verbo impessoal, Dani? É aquele verbo que não concorda com pessoa alguma. Olha só, ele não concorda com eu, com tu, com ele, com nós, com vós, com eles. Por quê, Dani? Porque ele não tem sujeito. Verbo impessoal não tem sujeito. Aí, tanto é que a tua oração será classificada como oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, tá bom? Então, vamos de novo, que eu sei que é muita informação. O verbo haver com o sentido de existir. O verbo existir não tem nada a ver com a história. É o verbo haver com o sentido de existir. Verbo haver com o sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem sujeito, tá? E se ele não tem sujeito, ele ficará obrigatoriamente no singular. Tá bom, gente? Então, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os verbos impessoais ficarão no singular? 99% deles. Tem um que não, tá? Quer dizer, tem um que pode ficar no singular ou pode ir para o plural também. Isso aí a gente vê em outro momento, tá? Que é o verbo ser relacionado à data, hora ou distância, tá? Mas, tirando ele, os verbos impessoais ficam sempre, sim, no singular.
tá bom? Muito bem, só que ainda não terminou a questão. Olha como essa questão não é tão simples quanto parece, pessoal. Tá? Vamos pegar uma outra cor aqui, de novo, para deixar bem coloridinho para você. Tá? Se o verbo haver aparecer inserido numa locução verbal. Dani, o que é uma locução verbal? Coloquei aqui para você também, olha só. Locução verbal é quando eu tenho duas ou mais palavrinhas, tá, pessoal? Que tem valor de um verbo, tá? Em outras palavras, eu vou ter ali dois verbos que vão ter valor de um verbo só, de uma coisa só. Isso é uma locução verbal. Essa locução verbal, ela é comumente formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal, tá? Por que eu digo comumente? Porque eu posso ter dois auxiliares e um principal. Mas o que eu quero que tu te lembre é o seguinte, numa locução verbal, o verbo principal é sempre o último, tá? Muito bem. Só que se o meu verbo principal for o verbo haver, com o sentido de existir, o que acontece? Bom, se o verbo principal for impessoal, ele transmitirá impessoalidade para o auxiliar. Ou seja, tá? O meu auxiliar vai ter que ficar também obrigatoriamente no singular. Vou de novo. Numa locução verbal, olhei para o último verbo. O último verbo é principal da locução verbal, certo? Se o meu verbo principal for impessoal, o que ele transmite? Impessoalidade para o auxiliar. Tá, Dani, e se ele for um verbo pessoal, um verbo normal? Aí segue a vida normal. Aí o auxiliar vai ter que fazer a concordância com o sujeito, tá? Quer ver? Olha só, gente. Na alternativa A, eu vou até apagar aqui, ó, voltar para a original, que daí a gente risca junto, tá? Para ficar melhor para você, pelo menos as alternativas. Me emocionei aqui, já deixei tudo prontinho aqui também, não precisaria, tá? Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu apagar aqui, que daí nós fazemos junto, bem melhor esse caminho. Isso. E aí depois eu posto lá no nosso grupo do Telegram, tá? Posto para você também esse material, tá? Dani, como assim grupo do Telegram? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, é muito bem-vindo. Faça parte lá. Tá? É um grupo gratuito, tá? Tem todos os materiais que o Prof utiliza aqui no canal do YouTube, tá? Eu pego e jogo lá também esses slides, esses desenhos, esses esqueminhas que eu gosto de fazer, jogo tudo lá para o pessoal. Então, faça parte do nosso grupo do Telegram também, tá bom? Fora que volta e meia saem uns descontos bem legais ali dos meus cursos para o pessoal do Telegram. Então, faça parte, que vale a pena, tá bom? Então, vamos lá, olha só, deixa eu pegar aqui, tá? Pessoal, na alternativa A, nós temos assim, ó, hão quatro poderes, tá? Qual é o detalhe, qual é o problema aqui? Provavelmente, o cara aqui pensou da seguinte forma, ele pensou assim, ó, bah, se são, existem, então eu vou utilizar o verbo haver, né? Então, ó, tá, existem quatro poderes, que é que existe? Quatro poderes, né? Então, se existem, deve ser hão, no singular. Não, gente, não. Por quê? Vamos de novo. Verbo haver com o sentido de existir, ele é impessoal, ficando obrigatoriamente no singular. Então, não tem nada de ão aqui. Não pode estar errada a letra A. Na letra B, nós já temos uma locução verbal. Podem haver, podem haver. Numa locução verbal, quem é que manda? É o verbo principal, que é o último. Esse verbo haver não está no sentido de existir? Sim. Se ele está no sentido de existir, ele não é impessoal? Sim. Então, o que ele transmite? Impessoalidade. Em outras palavras, o verbo tem que ficar obrigatoriamente no singular, pode haver e não podem haver. Na letra C, nós temos pode ocorrer. Também uma locução verbal, né, Dani? Também uma locução verbal. Mas percebe que agora o verbo principal é o ocorrer. Ocorrer não é verbo impessoal, não, gente. Tá? O ocorrer é um verbo normal, como qualquer outro. Ele terá sujeito. Então, vou fazer a perguntinha. Que é que pode ocorrer? Resposta, quatro poderes. E então, ele vai dizer para o auxiliar o seguinte, o auxiliar, eu sou pessoal, então tu trata de ser pessoal também, ou seja, o auxiliar vai concordar, por isso que fica podem, vou colocar aqui do ladinho, tá? Tinha que ser podem ocorrer, tá, gente? Podem ocorrer e não pode ocorrer, tá bom? Já na letra D de Dinamarca, nós temos assim, ó, deve existir, mais uma locução verbal. Ah, agora é no singular, né, Dani? Não, gente. O verbo existir não é impessoal. Quem é impessoal é o haver com sentido de existir. O existir tem sujeito. Então, eu vou perguntar, quem é que deve existir? Quatro poderes. Ele é pessoal, manda esse verbo aqui também ser pessoal. Portanto, devem existir.
Por eliminação, só pode ser a letra E de Equador. Vamos ver? Olha só, deve haver. Muito bem, locução verbal. Qual é o verbo principal? É o haver. Esse haver não está no sentido de existir? Sim. Então, o principal, ele é também impessoal. E se ele é impessoal, ele transmite impessoalidade. Em outras palavras, o verbo auxiliar fica obrigatoriamente no singular. Portanto, a alternativa correta, deve haver 4 poderes no Brasil. Tá bom, gente? Tranquilinho? Entenderam? Bom, olha só, mais uma vez, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram e você quer esse material, faça parte do grupo do Telegram, que sempre que eu termino a aula aqui, que eu postei no YouTube aqui, imediatamente eu já jogo esses materiais também lá no canal do Telegram, tá bom? Então faça parte do nosso grupo do Telegram também. Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece, por favor, deixa o teu joinha, deixa o teu likezinho, isso aí é muito importante aqui pra gente no YouTube, tá bom? Fica com Deus, bons estudos, te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.